Olá, tudo bem? Dando continuidade ao Congresso de Hipnose Neurosensorial, nós vamos falar agora sobre hipnose neurosensorial para dor nociplástica. Meu nome é Lúcio Xavier, eu sou médico e hipnoterapeuta e trabalho com medicina da dor. Utilizo a hipnose como uma ferramenta maravilhosa para ajudar dores de vários tipos. Entretanto, nós precisamos primeiro entender como a dor pode ser melhor classificada e entendida. Quando você entende melhor o que você está tratando, você pode afinar melhor o diagnóstico para que o tratamento seja aplicado corretamente. Então, sem a classificação correta, o assunto fica muito subjetivo, muito intuitivo demais, e você não é técnico, não é direto. Então, a primeira coisa é entender como a dor se diferencia, como ela pode ser classificada e compreendida. Entendendo isso, você vai entender por que a dor nociplástica se adequa tão bem ao tratamento por hipnose. Pelo menos se a gente falar em controlar e aliviar e dar uma maior qualidade de vida para o paciente. Então, quando temos a classificação de dor, nós podemos dizer que a hipnose sensorial para dor nociplástica tem a boa classificação quando a experiência do paciente, que é uma experiência subjetiva por definição, ele diz: eu estou com dor, dói. Então você precisa conseguir classificar a dor, você precisa conseguir entender como aquela dor se manifesta, aonde, qual a gradação, se é muito, se é pouco, e várias outras coisas que é da classificação de dor. Entretanto, é importante nesse primeiro momento que você tenha a intenção, uma intenção positiva, real, uma necessidade de tentar entender o mundo do paciente, tentar entrar dentro dessa subjetividade que é o mundo da dor. Além disso, você precisa perceber que a dor não tem um elemento mecânico per si. Não é assim. Está machucado aqui, dói aqui. A dor, ela é inerente a aspectos biológicos, teciduais, orgânicos, químicos, psicológicos, o ambiente que ele vive, psicologicamente falando, as experiências de vida que ele tem. Se é uma pessoa que é abusada, é uma pessoa que vive sob fortíssimo estresse, é uma pessoa que também tem depressão, algum diagnóstico de ansiedade ou algum outro caráter psicológico. E o fator ambiental propriamente dito, como é o trabalho dele, ele passa o dia inteiro sentado, ele passa o dia inteiro em pé, ele tem uma dor no pé, mas tem que andar o dia inteiro porque é um office boy, ou é um executivo que passa o dia inteiro sentado e a coluna dele dói, mas ele não consegue ficar menos de 10, 12 horas por dia sentado, ou o ambiente dele é que ele vive no mundo corporativo, onde ele participa de almoços executivos, ele come mal o dia todo, ou uma família que passa o dia inteiro se intoxicando, bebendo refrigerante, comendo besteira e está com sobrepeso e por isso, enfim. Então o ambiente biológico, psicológico, social é importante. E quando a gente vai falar de dor, essas características todas precisam ser avaliadas. Então, se primeiro eu falo que é importante tentar compreender, entrar dentro da experiência do paciente, se comprometer a tentar entendê-lo, e também que o ambiente biopsicossocial é importante, uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em dor é que a dor precisa ser entendida com as suas características.
precisa saber, compreender que dor tem subdivisões, grandes classificações. O manejo evolutivo da dor, para saber se a dor está funcionando, se você continua, mas não está melhorando nada, mas eu sei que eu estou no caminho certo, eu vou continuar esse caminho, eu vou continuar, um pouco mais, aguarde um pouco mais, já já vai funcionar. Ou, não, eu acho que não é bem isso, eu acho que o meu diagnóstico de repente não está tão bom. Vamos mudar aqui a forma de fazer, que eu acho que pode ser que funcione. Vamos mudar isso aqui. Você só pode ter esse raciocínio se você souber onde pisa. Se você souber como você classifica. Por isso, essa apresentação aqui desse quadro está colocada dessa maneira. Ou você entende a importância da classificação, ou fica uma coisa teórica, sem nenhum pressuposto prático, né? A classificação de dor foi desde a década de 70. Mais precisamente, em 1979, quase década de 80, né? Definia a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou descrita nos termos de tal lesão. Isso ficou até os dias de hoje. E somente agora, mais precisamente, no dia 16 de julho de 2020, uma nova definição da Associação Internacional para Estudo da Dor é que a dor passou a ser classificada como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Essa é a definição atual, muito nova, muito fresca, uma informação muito fresca que a gente está trazendo para vocês, sabendo que a dor, como eu disse na primeira gravura, é uma experiência pessoal, que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais, né? Só que dor não é só nocicepção, ou seja, dor não é só a sensação de que tem algum tecido lesionado, algum tecido machucado. Dor é muitas outras coisas, muitas outras atividades neurológicas que geram uma série de experiências para você, como experiências de vida, conceitos de dor. Por exemplo, o relato de uma pessoa sobre a experiência de dor sempre deve ser respeitado, porque duas pessoas diferentes têm a mesma experiência. Uma tem muita dor e a outra não tem. E aí, a tendência é a gente dizer assim, mas então aquela pessoa ali está inventando, ela é muito fresquinha demais, é muito fresca aquela pessoa ali. Então a gente tem que ver que não é assim. Não se você quer tratar a dor adequadamente. Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a dor é importantíssima para a gente saber que tem alguma coisa errada. Sem a dor. Existe uma doença que as pessoas nascem, chama analgesia idiopática. Pessoas que têm analgesia idiopática morrem cedo. Morrem todas quebradas, todas queimadas. São pessoas que não sentem dor. E essas pessoas têm uma vida extremamente sofrida. Então a dor tem um caráter adaptativo, um caráter muito importante. Entretanto, o problema é quando a dor vira patologia. E aí a dor não é bem manejada e é como se fosse uma fábrica que está com a sirene disparada. As coisas dentro da fábrica já foram consertadas, ela não precisa mais disparar, mas a sirene continua disparando e enlouquecendo todo mundo que está em volta, não é assim? Então esse que é o problema, né? A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor. Então, todas essas questões são importantes para a gente entrar agora mais especificamente na classificação de dor. Então agora a gente pode compreender como a classificação da dor é importante.
E dentre as classificações que podem ocorrer, dor aguda, dor crônica. Dor quanto à intensidade, dor intensa, moderada, leve. E várias outras classificações. A mais importante para a gente aqui é a classificação da dor quanto ao mecanismo de ação. A dor pode ser nociceptiva quando ela tem uma lesão num tecido não neural, qualquer tecido somático do corpo, um tecido não neurológico. Normalmente essa dor é localizada, é uma dor empontada, é uma dor enfisgada. Por exemplo, uma inflamação, uma isquemia, um traumatismo. Quando, por exemplo, você machucou e fez uma contusão. Quando você distendeu a coluna quando foi abaixar e pegar alguma coisa. Quando você dormiu de mau jeito e teve um torcicolo. Quando você teve uma infecção de um furúnculo e aí... Então essa é a dor nociceptiva, ou seja, tem algum problema tecidual, de um tecido não nervoso, que gerou uma lesão no tecido, um machucado, e aquilo ali está te provocando dor. Essa é a dor mais claramente entendida e é chamada de dor nociceptiva. Mas nós também temos a dor neuropática, segunda classificação quanto ao mecanismo de ação. Na dor neuropática, é uma lesão no tecido neural propriamente dito, ou seja, nas vias de transmissão elétrica da dor. Então é uma dor diferente, é como se o corpo tivesse entrado em curto-circuito e os sistemas de controle e inibição da dor, eles ficam meio louquinhos. Então tem ardência, queimação, dificuldade de localização de onde que a dor dá uns choques assim, tem alodínia. Alodínia é quando a gente encosta no tecido e o tecido começa a doer, por exemplo, então a fibra tátil começa a transmitir como se fosse de forma dolorosa. Então um estímulo que não era para ser doloroso começa a ser doloroso. Você vai fazer um carinho na pessoa, a pessoa fala, ai, tá doendo, né? Então fibras táteis começam a funcionar de uma forma ali que a pessoa passa a sentir dor. E esse tipo de dor, então o tecido neurológico é lesado. Isso ocorre, por exemplo, na neurite herpética, na neuralgia do trigêmeo, numa compressão de coluna que já está há muito tempo e começa a degenerar o tecido neural por compressão direta durante muito tempo. Então, sempre que você tiver uma dor neuropática, o tecido neural vai estar lesado. E a última classificação, a terceira, é a dor nociplástica. É o tema da nossa aula aqui. A importância de entender a dor nociplástica é que se você, na dor nociceptiva, você tem uma lesão em qualquer parte do corpo, e da dor neuropática você tem uma lesão no tecido neural propriamente dito, na dor nociplástica você tem uma mudança central no processamento da dor, por alteração do microambiente neuronal. E é uma dor que, para quem não está preparado, às vezes pode ser difícil de diagnosticar, porque ela é uma dor por exclusão. Você tem que descartar as outras duas primeiras, a neuropática e a nociceptiva, para poder entender que a dor nociplástica, ela é uma dor que é difícil se você nunca tiver ouvido falar nela, você vai ficar procurando uma estrutura machucada. Você vai ficar procurando onde é que está a lesão, você teve herpes, você vai ficar perdido, você não vai achar. O diagnóstico é por exclusão das outras. E você tem aqui dores que meio que a medicina não consegue entender muito bem, como a fibromialgia, a síndrome da fadiga crônica, a dor do membro fantasma, né? Quando o sujeito perde uma perna e continua tendo dor na perna que não tem mais, né? Lembrando que se você entender esses três grandes grupos de dor quanto ao mecanismo de ação, você vai poder encaixar para fazer aquilo lá do primeiro slide, que é entender que
é preciso você entrar um pouco dentro da cabeça do paciente para que você tenha o diagnóstico correto e aí você consiga tratar adequadamente. Um último lembrete dessa gravura é que muitas vezes essas dores, inclusive, se misturam. Então você pode ter uma dor que já está há anos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente pega muito. É uma dor nociceptiva por coluna. Um mau funcionamento de coluna. E aí vai ficando, e aí uma hérnia de disco começa a comprimir a raiz do nervo e ele começa a ter uma dor neuropática. E aquela dor começa a irradiar pela perna de uma maneira inespecífica e com uma queimação nos dedos dos pés que não melhoram e fica. Depois de anos o sujeito resolve operar. Aí ele opera e o cirurgião vai falar com a gente. Eu acho que eu fiz tudo direitinho, a cirurgia ficou ótima. Mas ele ainda está morrendo de dor. Ele ainda reclama das dores. Porque ele já ficou tanto tempo sentindo dor, que começou com uma dor nociceptiva, evoluiu para uma dor neuropática e agora ele tem uma dor nociplástica. Então ele já tem uma alteração do processamento neural de dor, de tanto sofrimento, o ambiente neuronal já foi alterado e o cérebro dele processa já qualquer estímulo ali como dor. Então é um paciente de difícil manejo. Passando para a próxima gravura, então a gente já entra propriamente na dor nociplástica. Percebam que essa dor é mais comum do que as pessoas imaginam, só que elas não têm visão para enxergar e entender a dor nociplástica. Por isso a importância da nossa aula aqui. Perceba só. Na dor nociplástica, como por exemplo os que eu falei anteriormente, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, mas certos tipos de cefaleias podem ser assim também, e várias outras dores. Ocorre essa mudança no processamento da dor. Ocorre uma facilitação na aferência neurológica dolorosa ou na dificuldade de inibição, que quer dizer o quê? Que chega mais estímulo doloroso ao cérebro e ele sofre menos bloqueios ao longo do caminho e menos bloqueios principalmente nas áreas centrais da dor, como sistemas periaquedutais, substância nigrans e outras, aqueduto de Silvius. Enfim, não vou entrar aqui em grandes particularidades, mas tem áreas centrais que inibem a dor. Você tem aquele clássico exemplo, né, do soldado que está na guerra e toma um tiro e sente um mosquitinho mordeu e ele continua correndo e quando ele para, aquele nível de ansiedade, de estresse para salvar o amigo que tomou também outros tiros e tal, aí ele para e percebe, tomei um tiro no glúteo. Aqui está sangrando. Ele mal percebeu. Você vê como deve ser a dor de tomar um tiro direto no corpo, né? E por quê? Os mecanismos de inibição da dor estão superativos ali. Então ele quase não sentiu, sentiu um mosquitinho, praticamente não sentiu um tiro. Então a gente tem até cirurgias por hipnose, né? O sujeito anestesiado com hipnose. Então os mecanismos centrais de inibição da dor são muito importantes e eles estão alterados na dor nociplástica. Não tem essa inibição tão legal, né? Além disso, esse paciente ele sempre tem distúrbios cognitivos. A catastrofização é quando ele tem aqueles sentimentos de derrota, ele já foi um monte de médico, ele já acha que não vai melhorar, ele já vive de mau humor, ansioso, tem depressão muitas vezes, tem a cinesiofobia, que é medo do movimento, tem já alterações de memória, às vezes por tanto remédio que já tomou, e às vezes por alteração cognitiva direta mesmo. São pacientes que dormem mal, têm ausência de sono reparador mesmo, muitos têm terror noturno, ficam acordando durante a noite, ou vão dormir muito tarde, ou acorda cedinho. Enfim, é um sono ruim, tá? E essa característica da sensibilização central que eu falei ainda agora, quando falo central, falo do sistema nervoso central, tá? Então, essa característica de sensibilização central é a tônica da dor nociplástica. Então,
são pacientes sofridos, ansiosos, deprimidos, que dormem mal, que já foram em um monte de lugar, que já desconfia de você quando chega no consultório. São pacientes. Então, a importância dessa aula é que você vai se tornar apto a tratar uma dor que a maioria dos profissionais não tem capacitação. E para fazer isso, eu vou falar um pouquinho de como essa dor ela foi sendo entendida ao longo do tempo. Inicialmente, chamava essa dor como dor psicogênica, dor psicológica. Se falava assim. E falava assim, manda para terapia que o sujeito... Esse aí não tem uma coisa física que justifique a dor. É dor psicogênica. Depois evoluiu-se. E aí começaram a descobrir que, embora ele não dê nada nos exames, todos os exames de imagem sejam normais e tal, existem alterações presentes, mas não aparentes, mas existem. A dor por hipersensibilidade do sensório foi um nome que deu logo depois de dor psicogênica, porque falava assim, na verdade, esse paciente tem alterações, só não saiu em exame nenhum. São alterações assim meio bioquímicas e tal. Então é um paciente hipersensível, vamos dizer, que é assim que passaram a chamar. Dor por hipersensibilidade. E agora, só começaram a chamar de dor nociplástica de uns 3, 4 anos para cá, porque perceberam que existem alterações reais no microambiente neuronal, que alteram a função dos neurônios. Então, a gente vê que a dor ela tem multifatores, ela pode ser mais complexa. A gente está falando de um hub de processamento. Então, a melhor forma de entender a dor nociplástica é se a gente entender como uma alteração do processamento da dor. E não ficar buscando coisas estáticas, lesões em tecidos, fazendo exames de imagem. Né? A não ser que seja para descartar, mas não para procurar dor nociplástica. Né? Então, continuando, a importância do diagnóstico adequado na dor nociplástica é, primeiro, entender que você não vai ser o rei da cocada preta e achar que vai pegar esse paciente e vai tratar ele sozinho. É importante um enfoque multidisciplinar com psicólogo, hipnoterapeuta, médico, fisioterapeuta, preparador físico. É importante também você procurar corrigir os aspectos impeditivos. Se esse sujeito nunca dormir bem, não for corrigido o sono dele, não tiver sono reparador, ninguém melhora de nada sem sono reparador. O sono é tão importante para a vida humana, mas na verdade para a vida de todas as espécies. Todas as espécies vivas dormem. Até o tubarão dorme metade do cérebro de cada vez. Até as aves voando, fazendo migração, eles dormem desligando metade do cérebro. E é muito interessante que um grupamento de aves em formação, eles vão desligando alternadamente a metade direita e a metade esquerda do cérebro. Assim, essa ave desliga a metade esquerda, essa outra ave desliga a metade direita, essa outra ave desliga a metade esquerda. É impressionante o poder da natureza, né? Mas todas as espécies precisam dormir. Sem sono reparador não funciona, mas não é só isso. Então precisa de alimentação, corrigir a alimentação, que às vezes a alimentação está toda errada. Você verificar como é que você vai corrigir uma dor nociplástica se é uma mulher, por exemplo, que toda vez que chegar em casa vai sofrer abuso psicológico do marido, ou vai apanhar fisicamente do marido alcoólatra, e ela é uma mulher depressiva, cheia de dor, fibromiálgica, por exemplo. É muito comum esse quadro. Então a gente tem que entrar nos fatores impeditivos. Então entenda, fatores impeditivos absolutos serão corrigidos, a dor pode melhorar. Não serão corrigidos, nem adianta. Vai fazer hipnose, vai mandar para o Albert Einstein de São Paulo, vai fazer tudo o que for, vai mandar para o hospital de Harvard. Não vai resolver. Fatores impeditivos absolutos são fatores onde nenhuma dor melhora se não forem corrigidos, tá? Então preste atenção. Sono, exercício, alimentação correta, abusos psicológicos, medo de movimento, não vai corrigir.
E agora, entrando na nossa parte, a gente vai escolher a melhor forma de hipnoterapia para esses pacientes. Se a hipnoterapia, dentre as milhares de formas que existem, for escolhida a forma adequada. E quando a gente fala de dor nociplástica, é a forma adequada para tratar a dor nociplástica. Então, entrando agora no ambiente de hipnose para a dor nociplástica, tendo classificado, entendido todos os fatores envolvidos na dor, vamos falar sobre a melhor forma de hipnotizar e ajudar esses pacientes através da hipnose neurosensorial. Primeiro, é importante um relaxamento, é importante profundidade. Hoje em dia, a gente vê principalmente depois que a gente estuda o James Tripp, um hipnólogo inglês, que mostra que a hipnose sem transe é uma verdade, que a gente vê John Overdurf, que a gente vê Melissa Tiers fazendo uma hipnose maravilhosa, inclusive para dor, sem transe, formal. Mas quando a gente fala de dor nociplástica, eu digo para vocês por experiência própria, que a profundidade do relaxamento muscular é importante. Então, relaxamento profundo dos grandes e pequenos músculos, colocar ele naquele, a gente chama no jargão de hipnose, né, de transe profundo. Colocar num transe profundo, fazer aprofundamento. Por que eu estou falando isso? Porque na dor nociplástica, esses pacientes são pacientes desconfiados, ansiosos, difíceis, são pacientes com o sistema de alerta ligado, a amígdala cerebral deles é enorme, superativa. É importante nesses casos, tá? Mesmo que a gente hoje esteja muito em voga que a hipnose não precisa de transe. Mas nesses pacientes específicos, a minha experiência, e portanto eu estou botando aqui na aula para vocês a minha experiência de quem faz isso muito, o dia todo, sendo que eu trabalho com medicina da dor desde 97, então já estamos em 2020, aí, 23 anos. Quando a gente não faz um transe bem profundo, bem legal, bastante relaxamento, é difícil o manejo desses pacientes. Eles são hipervigis, têm hipervigília, tá? São ansiosos, são o que a gente chama de alta tensão, né? Hipervigis. Se a gente for usar a linguagem da hipnose clássica, eles têm uma faculdade crítica complicada, difícil de ser rebaixada, por dizer assim. Então são pacientes difíceis. Então é preciso uma profundidade da hipnose, um ambiente confortável, com um pré-talk muito bem feito, muito bem estabelecido, uma musiquinha legal, um ambiente bacana para você conseguir que esse paciente relaxe, que esse paciente esteja bem. E a estimulação neurosensorial correta. A estimulação neurosensorial adequada, levando em consideração que o paciente tem o cérebro, entre aspas, tá, gente? Irritadiço. Então, falando de hipnose neurosensorial propriamente dita, a gente vai estimular esse paciente de algumas formas para ele ter essa experiência neurosensorial. Então, eu gosto muito de fazer uma sugestão, isso você baixa em qualquer vídeo do YouTube, uma frequência específica, com uma musiquinha relaxante no fundo. Você coloca 528 Hz de música relaxante, bineural, e você baixa isso do YouTube, você acha isso em programas, você baixa isso em apps. Então você coloca no ouvidinho do paciente. Ao mesmo tempo, você coloca um vaporizador com uma lavanda, um capim-limão ou qualquer outra essência relaxante que deixa em volta para fazer uma estimulação olfativa. Você coloca sempre ali a mão no ombro de uma forma paterna, de uma forma maternal, se você for mulher, de uma forma paternal, se você for homem, mostrando que você está ali, mas toque
mas não invasivamente, porque ele pode ser até se esconder um pouco, retirar o ombro, mas de uma maneira que ele quase que peça para ser tocado, entende? Você não está sendo intrusivo, você está sendo acolhedor. E aí você dá para ele o estímulo tátil. E como estímulo visual, eu uso muito o estrobo. Você baixa um app, estrobo, manda ele fechar os olhos e coloca esse app, esse estrobo, disparando ali. Só que alguns pacientes de hipnose neurosensorial, como eles já têm eles estão muito já afetados, ansiosos, irritadiços, nem isso eles suportam. Esse quarto, né? Eu falei do estímulo auditivo, olfativo, falei do tátil. Agora, alguns não suportam o estrobo, falam, está me incomodando e tal. Mas então você não faz. Mas a grandíssima maioria, de alguma maneira que eu não sei explicar, você colocando longe, assim, você colocando a uma certa distância, de olhos fechados, você vai aproximando o estrobo, e ele vai entrando tão fácil. Então, conforme você vai falando, você vai estimulando, você vai usando esses estímulos do bineural, do olfativo e o estrobo e vai falando. Vai falando como? Vai mantendo a voz monotonal, pausada, monótona. Verificando como que ele está evoluindo, se ele tem palpebração, se as pálpebrazinhas dele começam a bater, se a musculatura da laringe vai ficando mais relaxada, ele vai falando assim mais relaxadamente. E você vai acompanhando os estímulos neurosensoriais. E você vai induzindo ele lentamente ao transe. Falando. Você vai ver que você não vai precisar de nada especial, de nenhuma técnica especial. Você faz a hiperestimulação sensorial nele. Isso vai gerar uma despolarização em massa do cérebro dele por várias vias de aferência. Auditiva, olfatória, sinestésica, visual. E você vai verificar sinais característicos do transe ocorrendo ali. Então ele tem esse relaxamento laríngeo que altera até a forma de falar. Ele fica mais lento. Ele começa a deglutir. Ele começa a palpebração, que é o que eu falei ainda agora. Às vezes ele começa movimentos da órbita ocular dos olhos, né, dentro da pálpebra, você percebe. Às vezes ele começa a fazer um nistagmo, que é um nistagmo vertical, um movimento assim. Não é difícil. É uma questão de você ficar falando pausadamente, demoradamente, estimular o sensório, e falando, induzindo, e a coisa naturalmente vai indo, sem muito esforço. E aí a gente pode passar então para... Eu vou ensinar 3 técnicas e agora a gente vai falar da primeira. É a técnica da flecha do Fred Jacquin. É uma técnica muito bacana. É uma técnica para dor, para alívio da dor. E você vai mais ou menos repetir o seguinte. Eu vou falar primeiro da técnica, depois eu vou explicar o que está por trás dessa técnica e você vai utilizar da sua forma, como você quiser fazer, com as suas variantes. Então eu vou primeiro falar da técnica, vocês absorvam, e depois eu vou explicar o que está por trás e você insere a variante que você quiser. Beleza? Então vamos lá. Você vai falar o seguinte. É mais ou menos isso aqui. Você vai falar em voz pausada e monótona. Monotonal. Com hiperestimulação sensorial. Enquanto você se senta confortavelmente, eu quero que você se concentre por um momento na sua respiração. Quero que você faça de conta e imagine que você está respirando com calma, sem tensão. E à medida que você continua a respirar assim, se concentre no seu corpo. Se você perceber qualquer tensão, em qualquer lugar, basta deixá-la partir a cada vez que você soltar o ar. Em sua mente, suavemente e lentamente, repita a palavra relaxe
E faça isso 4 vezes. E aí você espera, tá? Você espera para dar aquele tempo, aquela pausa. As pausas, gente, as pausas são extremamente hipnóticas. E aí você continua. Conforme você repete a palavra, você começa a relaxar mais e mais. Deixe cada músculo relaxar. Ao fazer isso, você pode tornar-se mais consciente das ideias e das imagens que se dirigem para você automaticamente. Deixe que as imagens venham à sua mente automaticamente. Permita a si mesmo dirigir-se para baixo, mais profundamente, em direção àquele sentimento que te incomoda. Permita-se ir mais profundo, mais profundo, mais profundo. E imagine que isso está acontecendo sozinho. Conforme você ouve o som da minha voz, isso vai ocorrendo automaticamente, sozinho, automaticamente. E agora, eu gostaria que você se permitisse ter a experiência de, através da sua imaginação, sair do seu corpo para fora do seu corpo, se afastar do seu corpo e ir para cima do seu corpo. Vamos fazer isso agora. Centenas, milhares de metros acima do seu corpo, deixando todos os aspectos físicos para trás. E indo para cima, e vai subindo, vai subindo. E aí você fala assim, ó, dezenas, centenas, vai subindo, milhares de metros, vai ficando cada vez mais longe do seu corpo. Observe como se sente ao estar lá em cima. Enquanto você olha em volta, observe a variedade das coisas que disputam a sua atenção. Olhe as coisas lá embaixo. Agora, em sua mente, eu gostaria que você, ao olhar para baixo e para baixo, lá embaixo, você vai ver um alvo. Um alvo grande, pintado lá embaixo no chão. Ou na grama, ou na areia da praia. Depende do que ele fala para você, para onde que ele foi. Então veja claramente esse alvo enorme, pintado. Aí você pode dizer das cores do alvo, etc. Tá? Em sua mente, veja as faixas coloridas lá embaixo e veja o centro do alvo. Lá, no centro daquele alvo, está a dor que você experimentava. Perceba que agora você fala no passado, tá? Porque você já está começando aqui a dar sugestão. É uma sugestão implícita, né? No momento que você ouvir o som zum, zum, você será lançado como uma flecha em direção reta e rápida no centro daquele alvo. Quando você ouvir esse som, zum, você será disparado como uma flecha no centro do alvo. E você vai passar direto no centro daquele alvo. Porque o centro daquele alvo é um portal. E você vai atravessar o centro desse portal, desse alvo. E vai sair num outro lugar. Um lugar onde a dor não existe. Um lugar onde nenhuma dor ocorre. Conforme você passa através do centro desse alvo, você, quando passar, no momento exato, você vai experimentar toda a dor numa fração de segundo. Você vai sentir, talvez, toda a sua dor, mas não se preocupe, será uma fração de segundo. Então, você vai se dirigir para um lugar onde você vai ficar completamente livre disso. Seja corajoso sobre isso. Você vai aguentar toda a dor que você sente, numa fração de segundo. Mas você for corajoso, se você for corajoso, você vai ultrapassar isso e você vai chegar do outro lado. Nesse lugar onde a dor não é possível, onde a dor não acontece. Então, quando você ouvir o som, você será lançado como uma flecha em direção ao centro desse alvo. Prepare-se agora. 1, 2, 3. Zum! E você dá um grito, dá um susto. E ele mentalmente atravessa o alvo, o centro do alvo, que é um portal. E aí você diz o seguinte:
Então você passa pelo alvo e sai do outro lado. Em um lugar sem dor, bastante calmo, a consciência apenas vagando em um lugar completamente livre de qualquer dor desnecessária. A deriva, como uma mente livre de todos os laços terrestres, livre de todas as distrações, enquanto você se dirige até lá, naquele sentimento maravilhoso de consciência aberta, completamente livre de qualquer dor ou desconforto desnecessário. Eu quero que você dirija-se agora para o outro lado da sala, em que você está sentado. E de lá, veja a si mesmo sentado naquela cadeira. Você pode ver a si mesmo sentado naquela cadeira. Veja que você está fazendo uma super dissociação em cima de dissociação em cima de dissociação. Você está dissociando ele. Então se veja sentado lá naquela cadeira ali do outro lado da sala. Quero que você observe isso do outro lado da sala enquanto você assiste a si mesmo sentado lá naquela cadeira lá. Que cada agitação e dor desnecessária foi embora do seu corpo. E esses pensamentos deixaram a sua mente. Você não pode experimentá-los. Você não pode sentir nenhuma dor. Você está completamente separado do seu corpo, enquanto você deriva ali, completamente livre. Em um momento você vai dirigir-se de volta ao seu corpo. Mas somente quando o seu corpo, essa parte é importante, mas somente quando o seu corpo e mente puderem fazer todas as mudanças que lhe permitirão a liberdade. A liberdade de experimentar essa condição. A liberdade de qualquer dor desnecessária ser liberada. E a qualquer momento que você deixar ou precisar, só então você vai dirigir-se de volta ao seu corpo e cair dentro do seu corpo, livre da agitação, livre das distrações, das distorções. E tome tempo, o tempo que você quiser, conforme você está ciente das imagens e dos sons enquanto você deriva de volta para o seu corpo, incapaz de experimentar aqueles velhos sentimentos. Vá em frente. Tome seu corpo. Quando você estiver totalmente reintegrado ao seu corpo, abra os olhos e continue com o seu dia, levantando firme, leve e confortavelmente com você. Aí nessa hora, você diminui os efeitos neurosensoriais, todos que tiverem. Provavelmente o estrobo já não foi necessário, já no meio da conversa, o estrobo você já tirou. O bineural tem que ficar o suficiente para que ele possa te ouvir, te entender. Talvez você possa gravar um bineural com essa frequência de Hertz que eu falei, que é uma frequência específica para dor. Você possa gravar um bineural com a sua voz aqui, para ajudá-lo para ele ficar ouvindo em casa, por exemplo. O fato é, o que está por trás dessa técnica da flecha? Né? Todos os méritos para o Dr. Fred Jacquin, grande hipnoterapeuta da Europa, pai do Anthony Jacquin. E o que está por trás dessa técnica é que você faz uma dissociação. Primeiro você relaxa o cara. Então você relaxa. Isso já facilita muito, porque esse tensionamento neurológico já deixa a dor piorar, né? A tensão gera dor, né? E o relaxamento gera analgesia, não é assim? Quando você vai fazer uma anestesia geral, o cara fica completamente relaxado. Você vai fazer uma raquianestesia, os músculos ficam totalmente relaxados. Você quer falar de analgesia? Você tem que falar de relaxamento. Então você tem que deixar que esse cara muito relaxado. Essa é a primeira coisa, tá? Que você tem que entender. Segundo, você faz a dissociação. Ele dissocia, ele cria imagens mentais de dissociação. Seu corpo está aqui embaixo e você sobe. E você está cada vez mais alto, e mais longe, cada vez mais longe e tal. Quando ele gerou dissociação em cima de dissociação, ele vai criar um mecanismo onde você vai integrar algo que você vai sentir toda a sua dor, mas você vai sair, é uma sugestão, né?
e você vai sair num lugar onde não tem dor, onde a dor é impossível, onde você não tem como sentir dor. Você não vai dizer, eu vou tirar sua dor. Você não vai falar isso. Você vai sair num lugar onde a dor não tem como acontecer. Porque, veja, você está mexendo nos micro... Entendeu a importância da classificação? Você vai estar você vai estar mexendo no processamento, nos microambientes neuronais onde a dor nociplástica acontece. A dor psicogênica acontece. Você está falando de fibromialgia, está falando desse tipo de dor. Então, quando ele atravessar o portal, ele vai chegar no lugar, então isso é uma mega sugestão. Então, quando você cria todo um ambiente onde a flecha vai atravessar o alvo e é um portal onde sai outro lugar e tal, e ele já está super relaxado e dissociado. E aí, quando ele atravessa esse portal, ele vai se ver lá na cadeira. Então, ele está fora. Tem a mente aqui e a imaginação ali, sentado na cadeira. Entendeu? Então, isso são dissociações. Então, quanto que ele vai fazer o reacoplamento? Ele vai dar essas sugestões. Então, o seu inconsciente, o seu automatismo, o seu subconsciente, ou sei lá como você quiser falar isso, não é importante. É importante entender o mecanismo. Vai fazer todas as curas que são necessárias para o seu processo, para entender, blá. E aí você fala, e somente quando essas alterações foram feitas aí, você lentamente vai se acoplar novamente ao seu corpo, vai se ver sentado na cadeira. Você pode colocar ele, por exemplo, dissociado no teto. Tá? Isso não são regras fixas. Se você entendeu o princípio, você mesmo cria. Você vai se ver, depois do portal, você vai falar, depois que ele atravessou o portal, naquele ambiente onde é impossível sentir dor, você mantém um pouco ele nesse estado de não dor. E aí você está flutuando no alto da sala, se vendo sentado na poltrona lá. E aí do alto da sala, onde você está, onde é impossível sentir dor, você vai fazer todas as alterações necessárias, Você só vai refazer o acoplamento de novo, onde você vai se ver sentado na cadeira e abrir os olhos, depois que todas essas alterações forem feitas e tudo mais. Tá? Então essa é uma hipnose, vocês entenderam? Que você pode fazer de várias formas. Em vez de fazer a flecha que atravessa o alvo, você pode fazer um balão que sobe, e aí você vai saltar do balão numa praia, e quando você cair nessa praia, entendeu? Você pode fazer, por exemplo, que você é uma menina, por exemplo, uma fadinha que voa, e ao voar, e você vai dissociando, e aí você vai cair num buraco de uma árvore, como Alice no País das Maravilhas, e quando cair lá embaixo. Então você pode criar o que você quiser, desde que tenha esses elementos. O relaxamento real. A estimulação neurosensorial massiva, despolarizando o cérebro todo. A voz monótona o tempo todo, uma linguagem hipnótica. A dissociação sobre dissociação, para ele sair um pouco daquele estímulo somático do corpo, de estar sentindo dor, não aguenta mais sentir dor, para você mudar o processamento. O clique de mudança, que no caso pode ser o alvo, pode ser a queda de um balão, pode ser um mergulho numa árvore, do Alice do País das Maravilhas, que pulou, pode ser um portal de luz, se for uma pessoa esotérica, que viaja pelo espaço numa nave que atravessa, entendeu? Pode ser esse clique de mudança. E aí a sugestão de desacoplamento, de que agora o inconsciente vai trabalhar para resolver o que está aí e tudo mais, etc. E depois, no final, o acoplamento, quando ele só vai abrir os olhos quando sentir que essas alterações ocorreram. Tá? Então, você entendendo o que está por trás dessa técnica, você cria a sua. Sendo que se você entrar no YouTube e procurar por Dr. Fred Jacquin, você vai ver ele aplicando essa técnica em muitas pessoas com dor e as pessoas maravilhadas. Vamos para a segunda técnica. Técnica da luva anestésica. Essa técnica pode ser usada para vários tipos de dor, mas para dor nociplástica também funciona muito bem. Você vai utilizar a mesma coisa, relaxamento, pode incluir algumas dissociações, só que agora você vai remeter ela para aquele momento onde ela foi anestesiada. Por exemplo, se for uma mulher que fez uma peridural, uma hack, você remete para aquilo ali. Dentista, anestesia de dentista também é ótimo. Como da boca ficou assim, você não...
Então você faz o estímulo neurosensorial, faz o relaxamento, faz as dissociações. E aí você começa a induzindo lentamente. Sabe quando a anestesia começa a pegar? Sabe quando você começa a sentir um formigamento? Esse formigamento vai virando uma sensação estranha. E aí você morde assim. Aí você pergunta, você está sentindo um pouquinho? A pessoa, tô. Então, vai aumentando e você vai dando sugestão. E vai fazendo estimulação neurosensorial, voz monótona e tal. Quando a pessoa acenar que já começou a sentir uma anestesia, você faz uma transferência. E faz uma transferência. Agora imagina que você veste uma roupa de mergulho. E essa roupa de mergulho, ela está cheia dessa pasta anestésica azul. E aí você espalha essa pasta anestésica pelo seu corpo todo e você espalha essa sensação de anestesia pelo seu corpo todo. A luva anestésica, a gente chama de luva anestésica, né? Mas na verdade é qualquer coisa anestésica. Você é uma roupa de mergulho anestésica, né? E aí você espalha essa pasta bem gosmenta anestésica e veste essa roupa de mergulho e toda essa região vai ficando anestesiada. E aí você vai dando sugestão e vai deixando ela nesse estado. Quanto mais você estiver deixando ela nesse estado, ela está super relaxada, está dissociada, está cheia de estimulação neurosensorial, fazendo uma série de alterações no processamento cerebral e a sua sugestão massiva por voz monótona, estímulo hipnótico, de manter ela naquela coisa bem anestésica mesmo. Então, também funciona muito bem, muito bem. No final você dá uma sugestão que isso vai continuar com ela e tudo mais. Lembrando que a hipnose, ela serve como... ela é uma sugestão que entra e que ela pode receber novas sugestões. Por exemplo, se vem um pensamento na cabeça dela, ai meu Deus, isso aqui não funciona nada, e tal, aquilo é um estímulo, uma outra sugestão que a própria mente dela está dando para ela. Então, é importante que essas sugestões sejam feitas reiteradas e que essa hipnose seja feita de forma reiterada. Que seja feita em casa, por exemplo, que ela repita isso em casa, por auto-hipnose, por exemplo, que não é o nosso tema aqui, né? Mas ela pode fazer por auto-hipnose. Ela pode gravar um áudio seu, ela pode repetir de várias formas. Você pode marcar, por exemplo, 10 sessões ela no seu consultório para ela repetir isso, né? Então, são várias coisas, né? E vamos para a terceira técnica, que são das viagens metafóricas, que a gente usa principalmente metáforas autogênicas. Primeiro você procura com ela como é que essa dor é, se fosse um desenho animado. Tenta pegar com ela uma metáfora de como que essa dor é. Então vou dar alguns exemplos. Ai, meu corpo está todo tenso, como parece uma casca de árvore. Outro. Ai, eu tô tão dolorido que parece que eu tomei uma surra de pau. Pegaram uma madeira, um taco de beisebol e bateram em mim todo. Outro. Ai, meu corpo está todo queimando, parece que eu caí numa bacia de óleo. Outro. Ai, parece que tem 1000 agulhas enfiadas no meu corpo. Outro. Parece que toda a minha energia esvaziou e eu sou um tanque vazio. E assim vai. Vai conversando com ela de forma livre e tenta ver se fosse uma imagem essa sua dor, como seria isso? Tenta contar para mim assim, se fosse um desenho animado, se fosse uma imagem. Tenta pegar dela a gente chama de metáfora autogênica, ou seja, tenta que ela mesma crie uma imagem mental de como é a dor dela. E aí, utilizando a hipnose neurosensorial, você vai induzir um intenso relaxamento novamente. Vai criar dissociações sobre dissociações. Vai colocar o estímulo neurosensorial todo. Vai despolarizar o cérebro dela de tudo quanto é lado. E aí, com esses 3 elementos bombando, as dissociações, os relaxamentos e a hipnose neurosensorial. E quando eu falo de dissociações, o que eu quero dizer? Deixar a mente dela cada vez mais livre do corpo dela. Isso pode ser feito por histórias, pode ser feito por sugestão direta, pode ser feito por imaginação, como foi a técnica da flecha. Você vai subindo.
Você fala assim, seu corpo fica lá em cima e você vai descendo, descendo. Imagina uma escada rolante, você vai descendo, descendo. Cria dissociações. Ou você está olhando você mesma lá naquela cadeira e agora você sai andando, encontra um jardim, sai andando. Então você vai utilizar a metáfora autogênica, a metáfora dela própria, para fazer a mesma coisa, que é uma viagem mental, aonde aquela coisa vai ser resolvida. Então vou pegar um exemplo aqui. Ela está morrendo de dor em queimação no corpo todo, dentro de uma bacia de óleo. Então você vai fazendo relaxamento, hipnose neurosensorial, faz as dissociações e agora com a voz monótona, a voz hipnótica, você fala, e aí você, desse barril, qual é a cor desse barril? Aí a pessoa fala, não, é uma cor de ferro, ferrujado. E como é que é esse óleo? Ah, é um óleo marrom, escuro. E aí você fala, e esse óleo marrom escuro? Aí você vai criando todo um cenário de problema. E aí dentro disso, ela mesma vai transformando e criando solução. E aí o que a gente pode fazer com essa... Começa por fora, com essa ferrugem nesse... Ai, a gente podia pintar, né? De uma cor. Qual cor você gostaria de pintar? Ah, uma cor branquinha, tal. Pode pintar? Pode. Então vamos pintar? Pintou. Mas ainda incomoda, você mesmo fala, né? Tá, você está sempre junto dela, né? Mas ainda incomoda, é muito quente isso, né? É muito quente, e queima, né? E fica mais bonito assim, esse tonel branquinho? Fica mais bonito, tá? E aí ela cria outros problemas e você vai perguntando para ela e você vai criando uma viagem. Uma viagem. Cara, o negócio aqui é você ser lúdico. Lúdico. Sonhos de uma noite de verão, entendeu? Você vai ser o louco da imaginação. Você vai ser o Spielberg do filme do ET. E você vai criando com ela. E você vai transformando aquele cenário todo. E você gostaria de pingar algum corante nesse óleo marrom? Pelo menos para ele ficar nessa cor. Ah, vamos pingar, vamos. Dá para pingar? A pessoa fala, dá. Sempre pergunta a anuência da pessoa. Dá. E aí fica clarinho, né? Vamos aproveitar e vamos mudar essa temperatura? Como é que a gente pode fazer? Joga aí umas barras de gelo aí para ver se esfria. Mas ainda é melado, ainda é oleoso. Tá, vamos ver se a gente consegue botar uma mangueirinha esvaziando? Vai esvaziando. Tudo isso em voz hipnótica, monótona. E a pessoa vai fazendo. E você vai mudando aquele ambiente interno todo. Na verdade, você não. Você vai só perguntando e a própria pessoa vai mudando. E ela vai mudando aquilo ali. Vai mudando. Você procura não sujar o processo, dando a sua sugestão demais. Deixa que a pessoa vai fazendo. Ela quer, no fundo ela quer. E aí ela vai, agora vamos uma água gostosa. Que tal agora uma água bem morninha, daquela relaxante, quentinha, que não queima não. Não, prefiro mais gelado. Podemos botar mais gelado? Podemos. Porque eu já queimei muito tempo naquele óleo, prefiro uma mais geladinha. Tá bom, uma mais geladinha, pode botar? Pode. E agora esse tonel nessa água geladinha, como é que tá? Ah, tá refrescante, tá gostoso. E aí, sabe o que você faz? Nada. Você mantém ela naquele ambiente de modificações e vai mudando, até que chega uma hora que ela quer ficar ali. Eu fiz uma paciente que ela adorava cachoeira. Só o que eu fazia era hipnotizar ela, induzir a hipnose, relaxar, dissociar. Coloca os estímulos neurosensoriais e ela entrava numa cachoeira. Foram 4 sessões. Dor sumiu. Não tinha mais dor. Uma dor que ninguém resolve. Dor nas plásticas. Ninguém resolve. As 4 sessões, ela ficava lá nas cachoeiras, adorava cachoeira. Ela, qual cachoeira que a gente vai hoje? Aí eu não sei qual que a gente vai. Ela, cachoeira do Ipuaçu, de não sei aonde, da Serra da Catarina, que eu já fui uma vez, eu sou doida para voltar lá. Falei, vamos lá, é lá que a gente vai. E aí ela fazia as alterações, quando ela chegava, ela estava cheia de dor e tal, até que a gente ia fazendo essas modificações, ela entrava na cachoeira e ela curtia a cachoeira e ficava lá. Como é que você está se sentindo? Ela, ai, tô ótima. Tá com dor? Nenhuma, impossível sentir dor aqui nessa cachoeira. E aí eu fazia cada vez mais recursos. Recurso é uma linguagem que em PNL, em hipnose, é o que gera as alterações para sair do problema, né? Então, você tem o problema e tem os recursos. Então, você modifica os problemas para que sejam recursos. E esses recursos vão impregnando, e as mudanças vão acontecendo, né? Então são essas 3 técnicas que eu tenho para trazer para vocês. Uma coisa muito legal
é quando você estiver no final das 3 técnicas, estimulando, dissociando, relaxando, que você instale uma âncora. Uma âncora, por exemplo, para ela repetir. E que ela possa repetir esse estado de hipnose em casa, por exemplo. Então, você pode gravar alguma coisa, você pode... Por exemplo, uma âncora tem que ser uma âncora física, tá? Você fala assim, toda vez que você fizer uma fica, você vai voltar para esse estado. Ou você vai estalar os 2 dedos e relaxa. Você vai voltar para esse estado. Ou então você morde o seu lábio, fecha os olhos e abaixa a cabeça. Na mesma hora você vai voltar para esse estado. E aí você vai lembrar de tudo isso que a gente fez aqui e você vai voltar. Então você instala uma âncora, mas tem que ser quando ela estiver mais hipnotizada. Tipo no final da sessão, que tudo aconteceu, que foi tudo maravilhoso. Aí você instala a âncora para ela voltar, para ela poder repetir isso. Lembra, hipnose é repetição. Mudança de comportamento, automatismo é repetição. Você quer sair, quer dirigir um carro bem? Repete. Repete, repete. Daqui a pouco você está dirigindo bem. Tá? Quer andar de bicicleta? Não sabe andar? Vai cair. Repete, repete, repete. Daqui a pouco você está andando bem. Então aqui é repetição. Instala a âncora, repetir. Repetir, ver você fazer de novo, repetir, né? Beleza. Então agora sim, nas considerações finais, vamos lá. Entender a complexidade biopsicossocial dos portadores de dor nociplástica. Entenda, você vai fazer tudo isso, se ela chegar em casa e apanhar do marido de novo, a questão subreptícia inconsciente vai voltar. Você tem que entender que esse paciente é um paciente complicado de forma biológica, psicológica e social, ambiental, tá? Então, compreender como classificar o tipo de dor é importantíssimo, porque se você não classificar, você vai se perder. Se você não entender o que é a dor nociceptiva, que é a dor do corpo, somática, do corpo que tem um problema ali. O cara está com câncer, o cara está com uma hérnia de disco gigante, o cara está com um problema interno, uma ruptura de uma víscera. Você vai fazer talvez uma outra hipnose, que não é o tema da nossa live aqui, da nossa aula aqui. Estou fazendo tanta live até... Então é o nosso tema aqui. Se você não entender o que cada dor significa, você vai se perder. Então, uma dor de um problema, o problema precisa ser corrigido. Você pode fazer até alguma hipnose para ajudar a diminuir, não sentir tanta dor, mas você tem que entender. Dor neuropática, uma lesão do tecido neural. Você precisa de um ambiente específico, você precisa de alguém que entenda de dor neuropática, tá? Mas o nosso tema aqui é dor nociplástica, a antiga dor psicogênica, lembra disso. Se você entende o que é a dor psicogênica, as classificações, se tiver dúvida, volta nessa parte da aula, você vai entender que eu botei tudo explicadinho, tudo direitinho, né? Você vai poder aplicar a técnica correta, sabendo que é uma dor multidisciplinar, precisa de vários profissionais ajudando em conjunto. Você precisa garantir a resolução dos fatores impeditivos absolutos. O cara tem que dormir, o cara tem que comer bem. O fibromialgia que não faz exercício nenhum normalmente não melhora. O síndrome da fadiga crônica que não faz exercício, não dorme direito, come mal. É difícil, muito difícil tratar, tá? Então esses pacientes de dor nociplástica, eles precisam ter o básico corrigido, tá? Senão não melhora não, tá? Você vai ficar fazendo hipnose eternamente, tá? Utilizar a indução hipnótica neurosensorial mais simples, fácil e agradável ao paciente, tá? Tenho, por exemplo, algum paciente que não quer o bineural, porque ele é hipersensível auditivo. Ele odeia que bota fone de ouvido, coisa nele. Como eu disse, esses pacientes são complicados, tá? O outro não gosta do estrobo, tá? O outro não gosta do cheirinho. Ai, não, cheirinho não, cheirinho me incomoda. Você vai fazer uma coisa, tem que ficar agradável, porque esses pacientes são irritadiços, tá? Então você vai escolher a técnica adequada, sendo possível trocar conforme a melhor adaptação. Eu mostrei aqui 3, mas como vocês podem perceber,
Eu não fiquei chutando técnica para vocês. Eu já faço muito tempo, eu sei o que está por trás das técnicas. Então, se você entendeu, você sabe o que está por trás. Então, você vai utilizar de uma forma inteligente e vai criar a sua. Eu te ensinei a pescar o peixe, você vai criar a sua, tá? Então, você não precisa ficar decorando a técnica, tá? Se você ainda ficou alguma dúvida, vê esse vídeo várias vezes, você vai ver que tá tudo aí. E além de escolher a técnica adequada, que é melhor, que você vai cada vez dominando mais e que o paciente se adequa mais, né? Você instala essa âncora no final, entendendo que a repetição é importante, né? E mais importante de tudo é você não ser assim controlador, você não usa seu ego. O ego vai estar contra você. Esteja do lado do paciente. Então você vai utilizar o feedback dele a favor dele mesmo. Então se ele chega e fala assim, foi horrível, não adiantou nada. Não, tem uma outra técnica, vamos ver se você se adequa melhor. E tal, porque você é um cara que o seu ego não te atrapalha e a sua caixa de ferramenta está cheia. Não foi martelo, mas vai ser alicate. Não foi alicate, mas vai ser serra. Entendeu? Você aplica direitinho a técnica, vai funcionar. Se você sabe o que você está fazendo, categorizou o tipo de dor, isolou a dor nociplástica, fez o diagnóstico correto, tem o seu tratamento. Conforme o seu tratamento está bem colocado, você vai utilizar ali o que vai funcionar para ele. E como você sabe o que está por trás das técnicas, de repente você vai até criar. Como eu falei ainda agora, a menina que adorava a cachoeira. Eu não usei a técnica da metáfora do sei lá o quê. Eu utilizei a cachoeira. Mas é uma pessoa que gosta de animais. Então, eu vou utilizar isso a favor. É uma dona de pet shop. Eu vou utilizar isso a favor. Um país dos cachorros, o mundo dos animais pet. E eu vou utilizar isso a favor dela. Então, entenda que o seu posicionamento, o seu pensamento, a sua intenção positiva de ajudar verdadeiramente, tirando o seu ego da jogada, colhendo feedback e devolvendo para ela de forma competente, não tem como errar. Você pode não curar, mas você vai ajudar. E a possibilidade de curar aumenta muito mais. Tá joia, pessoal? Era isso que a gente tinha que falar aqui. Muito legal aí. E boas aulas aí no Congresso de Hipnose Neurosensorial. Abração.